Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, hoje na questão 57, que fala sobre considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. A Bíblia é um livro sagrado para todos os cristãos. E assim como ela, o Alcorão é para os muçulmanos. E tantas outras publicações que foram trazidas por profetas, nos mostrando a existência de Deus e como nós devemos nos comportar em relação à vontade do Criador. Todas as religiões elas têm um princípio muito parecido, porque elas têm a mesma origem. Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que ela foi inspirada por espíritos vindos de Deus e nos ofereceu o conhecimento. Acontece que o conhecimento foi oferecido de acordo com a época em que as pessoas viviam. Então, imagine, uma pessoa levanta bem cedo e observa o sol nascente. Durante todo o dia, ela observa o sol subir até o centro, passando por cima da sua cabeça e depois ir até o poente. Não é difícil olhar para nesse movimento do sol e entender que a Terra é o centro do universo e que o sol gira em torno dela, pela observação. Naquela época, era muito difícil alguém deduzir que é a Terra que gira e o Sol está parado. Isso só foi descoberto milhares de anos depois. Por quê? Porque a Bíblia teve origem nas conversações nas famílias judias, entre pais e filhos. Antes de existir a escrita, tudo foi revelado e foi transmitido pela palavra. Não haviam registros. E aquelas pessoas, os profetas, que receberam a inspiração do alto, eles interpretaram essas informações de acordo com o conhecimento que eles tinham. Então era natural que considerassem a Terra o centro do universo e que ela teria sido criada do nada, como está descrito na Gênesis. Então nós observamos que a Bíblia ela traz a inspiração da verdade, mas as pessoas interpretaram essa verdade de acordo com o conhecimento que elas tinham. Então vem a informação de que Deus criou o mundo em 6 dias. Ou seriam 6 períodos? Quem sabe o que a pessoa que escreveu em aramaico queria dizer? A ciência, que por muitos e muitos anos vem entrando em conflito com a religião, porque tem essa questão, né, do criacionismo e do desenvolvimento, porque a ciência entende e comprova que o planeta é um pedaço do Sol, que pela força centrípeta, quer dizer, pela velocidade que o Sol gira, esse pedaço, ou os pedaços que formam o sistema solar, eles foram se desprendendo. E de acordo com a massa de cada planeta, eles se estabilizaram pelas atrações magnéticas e a força centrípeta, quer dizer, tudo está em movimento, e se estabilizaram a uma certa distância. Então, Mercúrio tem uma massa diferente da Terra, está mais próximo. Marte tem uma massa diferente da Terra, está mais distante. Então, conforme a física foi analisando as possibilidades da formação do universo, percebeu que a Terra é um pedaço do Sol resfriado. A Lua também é. Marte, Netuno, Júpiter, enfim, todos os planetas do Sistema Solar. E mais tarde que o Sistema Solar faz parte de uma galáxia que tem inúmeros sistemas solares. Então a Terra está muito distante de ser
o centro do universo. E isso trouxe conflito com a religião. Mas se nós olharmos a descrição, nós vamos perceber que o mundo, o nosso planeta, teve 6 eras de desenvolvimento. E a descrição bíblica, ela se assemelha com os fenômenos que ocorreram efetivamente no planeta à medida em que ele foi se desenvolvendo. Até o grande dilúvio, que foi a última era que nós vivemos antes da vinda do homem. Então a descrição bíblica diz que Deus foi criando tudo, criou os animais, criou os pássaros, os peixes, e por fim criou o homem. A ciência concorda com isso, porque o homem só há provas da existência do homem a partir do período pós-diluviano. Então nós entendemos isso, que a descrição bíblica, o livro sagrado, ele traz verdades que foram interpretadas por pessoas que ainda não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje. Isso não diminui a capacidade de Deus. Por quê? Quem foi que criou o Big Bang, que gerou essa expansão do universo e foi desenvolvendo as galáxias, os sistemas solares e todos os planetas? Qual foi a origem de tudo isso? Deus. A vontade de Deus, conforme está na Bíblia. A descrição da Bíblia é de acordo com o conhecimento do profeta, com a capacidade que ele tinha de interpretar a intuição recebida. Então ele vem e traz a criação em 6 dias, também para mostrar o poder de Deus, como se o fato do evolucionismo tirar o poder de Deus. Na verdade, tudo vem de Deus e evolui. Pelas leis do progresso, o universo jamais será estanque. Ele vai continuar se expandindo e evoluindo e possibilitando o crescimento das pessoas, o desenvolvimento dos espíritos, criando ambientes apropriados para que, de encarnação em encarnação, todas as criaturas de Deus possam ter a oportunidade de evoluir e se tornarem perfeitos. Foi para isso que nós fomos criados. Simples e ignorantes, com destino à perfeição relativa, a qual nós temos a capacidade de conquistar. Como disse Jesus, todos nós poderemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Isso quer dizer o quê? Que mesmo ele, sendo um espírito puro, muito à frente do nosso tempo, que já com todo o sentimento de amor, de caridade, desenvolvido e praticado plenamente, ele nos diz que ainda há algo mais para que se possa evoluir. Por isso ele diz, sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, porque ele também continua evoluindo. Esse é o processo. Com relação à descrição de Adão e Eva, até nós já abordamos isso em questões anteriores, né? Adão e Eva representam um momento, mesmo porque a ciência comprova ser impossível que de um único casal pudesse ter surgido a diversidade de seres que habitam o nosso planeta, desde as culturas, como também nas características físicas, raciais, né? Nós somos muito diferentes. Então, é impossível que a partir de um único casal houvesse essas mutações. E tem mais, né? De acordo com a descrição bíblica, em 1650, Deus não estava satisfeito com o homem. Então, ele mandou o dilúvio e matou todos os seres, preservando apenas a família de Noé. Isso quer dizer o quê? Que nós descendemos de Noé. Então, o tempo para que surgissem outras civilizações diferentes fica bem reduzido, né? Que pela cronologia da Bíblia, a Terra tem aproximadamente 6.000 anos, ou em torno de 8.000 anos. Então, nós percebemos que esse intervalo de tempo, em relação às evoluções que ocorreram no planeta, é um espaço de tempo muito pequeno, e que não
não é possível que de um casal, seja Noé, seja Adão e Eva, fossem criadas a diversidade de raças, de costumes, de culturas com as quais nós convivemos no nosso planeta. Então fica muito claro que os espíritos foram encarnando nas diversas regiões. E a própria Bíblia, ela contradiz isso. Porque nós temos aquele episódio em que Caim matou Abel, num conflito. E quando Caim é expulso, ele vai para uma outra cidade. E lá cria uma nova família. Mas com quem? Se eles eram os únicos filhos de Adão e Eva. Percebe? Então, a interpretação do profeta, ela não tinha como compreender a diversidade de encarnações, não é? As diversidades de corpos que foram oferecidos de acordo com a necessidade de cada espírito que veio encarnar aqui na Terra. Nós explicamos em aulas anteriores sobre a raça adâmica, que não seria um casal, mas um grupo de espíritos vindo do orbe de Capela. Enfim, a Bíblia nos conta a nossa história, mas é preciso tirar o efeito figurado da descrição dada pelos profetas pelas limitações que eles tinham de conhecimento científico, o alcance que eles tinham na época em que eles foram inspirados para escrever o livro sagrado. Ele não deixa de ser sagrado, não deixa de nos trazer instruções relevantes, importantes para a nossa busca da perfeição. Mas é preciso tirar o sentido figurado e conviver com as realidades demonstradas pela ciência, porque estas foram comprovadas e não contradizem nem o poder nem o amor de Deus. Muito bem, ficamos por aqui na noite de hoje. Vamos elevar então o nosso pensamento até o mais alto, buscando a sintonia com os irmãos que trabalham na nossa casa de oração, com a nossa mentora, Mãe Maria, rogando que nos sejam oferecidos os bálsamos curativos necessários. E em nome de Jesus, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre todos nós, Senhor. E se for do nosso merecimento, que possamos refrear as nossas dores, aliviar nossas aflições. E confiantes na vossa bondade, na vossa misericórdia, continuar convivendo, caminhando, praticando cada vez mais o vosso Evangelho, para que nos libertemos do homem velho e possamos evoluir para um mundo melhor. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.